hoje é Israel e a guerra. O relógio profético de Deus está andando. Né? Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas eu estava num período, alguns anos atrás, com uma inspiração com respeito às revelações da abertura dos selos e dos cavaleiros de Apocalipse. Então, estava sobre essa inspiração e ensinava às pessoas em que é muito coincidência aonde um episódio afeta o mundo inteiro e por nome da sua coroa tem o nome de corona, que significa coroa, e o cavaleiro branco, recebeu uma coroa e ele saiu para vencer e venceu. E houve sim uma mudança no mundo antes e um depois dessa pandemia. Já ouvi outras, mas nunca uma quanto a do corona. A princípio, corona, e você podia ver até esse nome coronavírus lá na lista de vacinas de animais, pets, bichinhos domésticos. Eles recebiam já essa vacina. Corona. Posteriormente veio o nome científico como Covid-19. Então, eu não acredito, irmãos, eu não desacreditei daquela direção que os judeus me deu, pois o segundo cavaleiro é o vermelho. E o cavalo vermelho, ele tinha uma grande espada. O que será que significa uma grande espada? Uma grande espada numa visão de quem está numa dimensão de nós, há mais de 2000 anos atrás, que nunca viu sequer uma onda sonora via rádio, sequer uma lâmpada ou um filamento dela. Uma grande espada, senão uma bomba grandiosa, como uma arma nuclear. Uma grande espada. E esse cavaleiro recebeu um arco e ele saiu para vencer. Aliás, uma espada, ele tinha na mão uma grande espada, e saiu e venceu, para vencer. Um grande ímpeto que ele tinha. Então a revelação foi vindo, e eu passei isso para os irmãos. Jesus, ele disse: acautelai-vos que ninguém, Mateus 24, que ninguém vos engane, porque há de ser que surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, surgirão também guerras em vários lugares, e rumores de guerras também existirão, mas ainda não é o fim. Isso seria na boca de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Diga aleluia, diga glória a Jesus, diga com mais sério, diga glória a Jesus. Seria o princípio das dores. Seria o princípio das dores. No entanto, ele começa a falar que o princípio das dores, ele faz uma comparação entre uma mulher grávida que está próxima a dar à luz. E qual a irmã aqui que já deu luz? Levanta a mão, a irmã que já deu a luz. Sabe como funciona muito bem na própria pele, na própria carne. Que começa a vir as contrações, dando sinal que algo está para acontecer, um filho para se nascer. E Israel passa a ser uma terra, Israel, a terra do Oriente, passa a ser uma terra onde Deus escolheu. Para que todos, a princípio antes e depois de Cristo, que somos nós agora, possamos ter o termômetro e a visão das coisas que hão de acontecer no mundo todo. Então nós não podemos achar que é apenas mais uma. Sabe por quê? Porque há um risco de uma grande espada. Se houvesse ainda homens com arminha de fogo na mão, poderíamos considerar que essa guerra não seria relevante no mundo todo. Mas quando você ataca
uma usina onde são fabricadas armas nucleares, capazes de exterminar uma nação inteira, com uma revolta agora, de uma nação que diz, sai todo mundo daí, porque eu vou matar todo mundo. E Jerusalém para nós é o termômetro. E se você conhece Bíblia, você deve saber de onde Deus começou. E Ele ainda não terminou a obra. Ele prometeu uma terra pura, e essa terra pura ainda nunca aconteceu. Desde quando Deus fala com Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu narro para os irmãos, a terra era Canaã. Abraão espera 15 anos, quando ele chega, a terra já estava com algumas pessoas sendo habitadas. A terra já não tinha mais o que ele prometeu, a terra que emana leite e mel, porque ele demorou, porque assim somos nós também. Nós ouvimos Deus falar e vamos deixar acontecer, vamos esperar. Eu assistia hoje o legado da Rita Lee. Não sei se você já ouviu falar da Rita Lee. Quem já ouviu falar da Rita Lee? Ah, vocês estão entendidos. E já ouviu, sabe quem que é Tubal-Caim na Bíblia? A Rita Lee tu sabe, né? Hã? Sabe quem que é Sambalate? E Tobias? Não? Mas Rita Lee tu sabe. Estou enchendo o saco. Porque são coisas da nossa atualidade, do nosso tempo. A Bíblia é uma questão de profundidade, leitura. Tem que ter uma teologia boa, senão você não convence ninguém. Hoje a gente vai conversar com as pessoas, tem que ter uma teologia boa. O que é teologia? Estudo da Bíblia, estudo de Deus. Você tem que estudar a palavra para ninguém te convencer do contrário e você convencer as pessoas hoje que o conhecimento está muito grande. Então vai para a Bíblia, lê bastante Bíblia que você vai ficar afiado aí. Não precisa de livro não, nem de pessoas para ensinar. YouTube, Instagram, rede social, nada. É palavra de Deus, tem tudo. Quando você lê, você tem o conhecimento, o Espírito Santo como professor para te ensinar e vai dar tudo certo. Amém? Vamos lá. Eu estava vendo o legado dela e no legado dela, ela manifestou, assim, até me fugiu o que eu ia falar dela agora, o final que eu ia falar dela agora. Mas Rita Lee manifestou, queridos, uma influência muito grande na Terra. Não só a nível nacional, que ela foi a rainha do rock, não é isso? Mas ela manifestou uma influência muito grande. Onde as pessoas, através de Rita Lee, conseguiam ter discernimentos sobre características de coisas sociais e que até hoje são aclamadas, como, por exemplo, o feminismo. Não é? Uma liderança sobre esse sentido. E como a liderança nesse sentido, caindo para esse campo, vai entrando em vielas, perdão. Ruelas é da ferramenta. E vai entrando em vias, ruas, avenidas. E ela discerne aquilo que se deve comer e não comer. E por estar ali, acaba falando o que deve comer e o que não comer. E acaba de observar, as pessoas deixam de observar os manjares que Deus deixou para ficar se privando de certas alimentações. Ou até mesmo, como muitos de nós, agora me lembrei, como muitos de nós, acabamos deixando tudo para a última hora, como Rita Lee. Fumou, bebeu a vida inteira e só foi parar com, acho que 60 anos, né, mais ou menos, foi de 21 até 23 que ela descobriu e morreu. Quando ela tinha um câncer no pulmão, e ela falou, agora eu vou parar. Então, muitos de nós somos assim. Enquanto a gente não vê instalado o mal, inserido, a ruína, a desgraça, a pessoa não muda. Eis aí a nação de Israel, que está vendo tudo acontecer e ainda assim não permite Deus estabelecer a promessa. Nunca permitiu. Então a gente vai falar de uma nação cujo Deus escolheu para que o mundo possa observar e ver que a resistência nunca é o
o caminho. Deus trata com Israel da mesma forma com que ele trata conosco. Conforme está acontecendo lá, a guerra que está acontecendo lá, é a guerra que está acontecendo na nossa vida, os conflitos emocionais, os conflitos espirituais. Eu não sei se a minha oração está subindo, eu não sei se o demônio está me respeitando, eu não sei se, é tanta dúvida espiritual, eu não sei se eu estou no caminho certo ou não. Irmão, a Bíblia diz tão fácil, é crer. É crer, aquele que crê verá a glória de Deus. Eu creio, em nome de Jesus. Então há perturbações, inúmeras perturbações, por conta de uma inconstância da nossa parte em certas características da nossa vida. A gente quer ver o mal instalado para depois a gente falar, não, agora acabou, agora eu levo a sério a coisa. Agora eu vou fazer certinho. Só que aí quando se vê, já está no final da vida, como Rita Lee, que acabei de citar, já está no fim da vida, tem poucos anos de vida, escreve um monte de carta, deixa para os filhos, deixa todo mundo arrebentado em questões emocionais, porque escreveu, eu vou morrer e tal, não sei o quê, e deixa todo mundo, é uma coisa triste de ver o final. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque como muitos de nós, achamos que a gente vai durar para sempre. E há tempo de conquistar a terra, e conquistar a terra para a nossa vida, a nossa nação, a nossa vida. A nossa vitória. A sua vitória já chegou e faz tempo. A pessoa está esperando chegar mais. Não, alegra-te com o que você tem. Eis aí a tua vitória. Louco, se hoje pedires a tua alma, o que você vai apresentar? Insatisfação, injúria, insatisfação com o que se tem, com o que se ganha, com o que se faz. Você tem que ser satisfeito com o que você ganha, com o que você faz. Olha lá, insatisfeito com tudo. Você acha que são satisfeitos? Não são, porque ainda estão esperando o Messias. Se fosse satisfeito, já teria aceito. Porque ele já veio, mas não aceita. Então, olhar para lá é olhar para nós. Olhar para lá é olhar para nós. Olhar para lá é olhar para a gente. Nunca se esqueça. Olhar para lá é olhar para dentro do coração de alguém que crê em Deus. Amém, Jesus? Zacarias 12:3. E acontecerá, minha tradução deve estar um pouco diferente, talvez um pouco mais fácil. E acontecerá que naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem, certamente serão despedaçados. Contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. A gente precisa disso. Por que isso? Para que isso? Então, irmãos, para que vai se virar? Para que nações vão se virar contra ela? Por quê? Porque ela não pode ser uma nação, por exemplo, que nem o Brasil? Ué, por que não? Só porque é que no Brasil tem corrupto. Não é? Que te cobra, que quer fazer um serviço a 100, mas te cobra 1.000. E a corrupção você acha que está onde? Em todo lugar dentro desse país. Em quase todas as pessoas. São poucas as pessoas que não querem levar vantagem em cima dos outros. Corrupção. Isso aqui tem no nosso país. E essa é uma verdade que eu estou dizendo, como Jeremias disse verdade no tempo dele. Amém, irmãos? Amém? Está vivo? Vai exportar, vai aguentar. Então não precisa. Por que Israel não é igual ao Brasil? Uma terra que ninguém está apontando arma para cá. Ou outras nações, como, sei lá, a França, como, sei lá, qualquer nação aí. Por que lá? Por que a Pérsia, a antiga Pérsia, que agora o Irã, está voltado lá? Existe até uma previsão, isso, de Ezequiel 28. Existe uma previsão exclusiva de Ezequiel 28, apontando e direcionando não somente a Pérsia, mas também Gog e Magog, Rússia, China, e alguns outros países. Armado está a cena. O risco está aí.
para começar mais uma vez a gente se acender, queridos, em uma chama do nosso coração para evangelizar as pessoas. Praticamente Deus está dizendo: cadê o teu conhecimento da Bíblia para pregar nos dias de hoje? E isso não é para... eu não preciso de nenhum conhecimento aqui, em especial, para dizer entre peque e não peque, porque esse é o meu papel como pastor, ao subir aqui, é livrar os irmãos do pecado. Mas qual a profundidade textual que eu preciso ter aqui? Que não para ensinar as pessoas lá fora. Ou qual sentido faz? Apenas para ser bacana aqui e mostrar que tenho conhecimento da Bíblia? Que diferença vai fazer? Então, até quando não voltar-se para a palavra de Deus para ganhar o perdido lá fora? Porque quando todas essas coisas acontecerem e o fim chegar e Deus exercer o seu poder para a destruição disso tudo, as pessoas vão sair correndo que nem barata tonta. E a quem que elas darão ouvido? A quem está seguro. A característica de serenidade está exclusiva no homem. Por isso que a mulher não pode ficar dando ordem para o marido. Porque a mulher não suporta uma perseguição como essa. Um conflito como esse. A mulher não tem capacidade exclusiva, mas o homem tem. Por isso a mulher não pode ficar dando ordem em homem, querer ficar mandando toda hora. Aí estoura uma bomba ali, pumba. Para quem que é a coluna da casa? Não tem. Por isso, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, mesmo tendo a potência vocal de falar mais alto do que eles. A mesma coisa os maridos, amem as suas esposas, ou seja, voltar para casa, deixar o trabalho, a hora certa de trabalhar, a hora certa de voltar para casa, para que o seu lar, em tempos como a gente está vivendo, não seja um lar inseguro com a sua ausência. Tudo deve ser feito com ordem e plena decência, segundo a palavra de Deus. Se a gente não se posicionar no nosso lugar, achar que a gente só tem que viver de joelho. Fé sem obras é morta. Aonde está a palavra de Deus? No teu coração, na tua boca. Se o diabo chegar, bater na tua porta, vamos dizer uma conjectura. O diabo chegou, o capeta está lá na porta da sua casa, lá bater lá. Deixa eu entrar. Você vai dobrar o joelho? Vai dobrar o joelho para o diabo, irmão? Está repreendido em nome de Jesus. Vai falar, é que o diabo está aqui, então abre a porta, que ele só dele me ver, ele vai ter que sair correndo. É cara de leão. Amém? Então é assim que funciona. Mas quando a mulher quer tomar o lugar do marido, quando o marido não ama a esposa, não quer voltar para casa, não quer cuidar dos filhos, o marido é muito responsável, porque o marido é a base de tudo dentro da casa. É ele que forja o caráter de todos. Por isso que ele tem que dar bastante atenção. Conversar. E, oi, tudo bem? Como é que você está? Porque ele forja isso. E quando um filho está desorientado, a mãe pode falar 10.000 vezes, o filho não se conserta. Mas quando o pai, ele tem uma unção, irmão, é outra história. Pai, ele tem uma unção para isso. Quando um pai chega e direciona e conduz, ele personaliza o caráter daquela pessoa, do filho, no caso, né? Você vê como é importante a gente obedecer a palavra. E a palavra diz para a gente fazer tudo isso. Mas até quando, né? Que a gente vai ficar desse jeito? Quando a bomba estourar, aí a gente não vai ter coluna dentro de casa, vai ser só gritaria, vai ser só desespero. Ah, eu vou ligar para o pastor. O pastor tem família para cuidar. E aí? Ah, eu vou ligar então para aquele pastor lá, porque aquele pastor lá é gente boa. Eu ligo para ele, ele me atende. Está esperando em homens ainda.
Até quando serás uma coluna? Não serás uma coluna. Não é? Então tem que atentar para tudo isso, que era a vontade de Deus e o povo sempre fracassava. A peregrinação começou lá, quando ele chamou Abraão. Quando Abraão chega, já está possuído, já começa a guerra. A guerra começou ali, Abraão guerreou. Abraão guerreou e venceu. Na primeira guerra, Abraão, está na palavra, Abraão venceu a guerra, pegou os dízimos e deu a Melquisedeque, dos despojos da guerra. Posteriormente isso, o povo começa a desobedecer. Ele tem uma pedra de tropeço no caminho dele, vou ser bem rápido para falar isso, que é o sobrinho dele, Ló. Ló sempre foi um tropeço para ele. Aí os pastores de Ló brigam com o dele, enfim, um fracasso, ele vai para Sodoma, junto com a esposa. Possivelmente por conta da esposa, pode ser, não sei. Aí vai para Sodoma. Chega em Sodoma, Deus aparece, vem um anjo e fala com Abraão: olha, é o seguinte, vou matar todo mundo que vai descer fogo e manda todo mundo sair de lá. Mas se tiver um justo, se tiver dois, se tiver 10, aí vem descendo, não tem um, mas e Ló? Não morava lá? Não, Ló, ele não era de lá. E tem muita gente que é assim. Deus falou, não tem um justo. Se fosse Ló, por exemplo, se Ló fosse de lá, tinha um que era Ló. Mas não tinha nenhum. Não tinha ninguém. Ló não era de lá, Ló foi para lá. Assim tem muita gente forçando amizade, forçando ambiente, forçando lugar, forçando coisas que não é para forçar. Entendeu? Tem que forçar nada. Tem que deixar a coisa fluir. Segundo a vontade de Deus. Como que eu vou fazer amizade com gente que não é de Deus, irmão? Que comunhão há entre a luz? Jesus comia com os pecadores. Tá, tudo bem. Se você almoçar, jantar, comer, qual o problema? Agora, ter um relacionamento com essas pessoas, aonde está isso, irmão? Mostra um texto na Bíblia, aonde que a gente pode ter um relacionamento, que eu te mostro 1 milhão de textos que diz para você sair do meio deles. Mostra um que não vai ter, que eu te mostro 1 zilhão de textos, eu te mostro a Bíblia, para você ver que você tem que sair do meio dessa gente. Mulher não tem amizade com o homem. A mulher é casada, tem amizade com o homem. Oi, tudo bem? Como é que você está? Que isso? É dar margem para o inimigo, para o diabo. Qual casamento que não existe uma briga, um conflito, a gente fica chateado entre um e o outro? Para Satanás tentar, é 2 palitos, vigia. Não vou vigiar. Eu vou ter amizade, porque eu acredito que existe amizade entre homem e mulher. Um homem tem amizade com uma mulher, ó, essa aqui é minha amiga. Que amiga, o quê? Homem não tem amizade com mulher, um homem casado não tem. Não existe. Amigo de trabalho, não é amigo de trabalho, é coleguismo. Tem que haver um relacionamento bem distinto e separado, e mostrar mesmo que você não quer esse relacionamento. E a pessoa chegar e falar assim, e se escandalizar, e ficar triste com a sua luz, porque o mundo tem que nos perseguir. Se ele não nos persegue, é porque a gente está no meio fazendo o que eles fazem. Está tendo amizade com gente do mundo, está tendo amizade com homem, está tendo amizade com mulher, tá, porque está agradando. Aonde está a perseguição? A mesma luz, é a mesma coisa, não tem. Quem está entendendo? Desculpa exaltar, tá? Porque às vezes é assim. Mas é notório de ver. Então sai de lá e tal, e fogo vem, Ló sai, aí o caráter da esposa dele é revelado, que realmente ela queria estar ali, né? É revelado, virou a estátua de sal. Ok? Aí posteriormente a isso vem cativeiros. Aí vem cativeiro do Egito, vem cativeiro de tudo quanto é lado, babilônico na época de Daniel. É cativeiro em cima de cativeiro. E se você pesquisar hoje, Israel não é predominante no nome puro Israel, é Israel / Palestina. O nome hoje não é Israel puro. É como se fosse Brasil / Colômbia, sei lá. Que hoje está mesmo assim, né? Israel / Tem dono. Israel era assim. E está assim até hoje. Quem que mora lá, irmãos? Os filisteus. Esses filisteus já não foram eliminados ainda? Quem é esse circunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Quem lembra desse texto aí? Levanta a mão, quem lembra?
Quem que falou isso? Hã? Quem que falou isso? Para quem que ele falou? Para Golias. Quando afrontava todo o exército de Israel, todo o Israel. Já não era para ter vencido o filisteu? E até hoje o filisteu está lá, ó, lá no meio, lá na faixa de Gaza. Lá. Quem são os filisteus? Os palestinos. Até hoje está lá, irmão. Não resolve. Eu explico para você. A desobediência do povo faz eles ficarem sempre cativeiros, em cativo. A nossa desobediência faz a gente sempre ficar preso. Você acha que é fácil se libertar? Não é fácil se libertar. Você tem que desapegar emocionalmente de muita coisa. Tem que desapegar de muitos prazeres. Tem que desapegar de um jeito que você tem, às vezes um jeito, uma característica da sua própria personalidade. Tem gente que tem personalidade para fazer amizade com todo mundo. Só que não é com todo mundo que você pode. Você tem que lutar contra si próprio. Ok? É uma luta contra a carne. É uma luta contra a nossa carne. Por isso muitos se desviam e não aguentam. Eles não querem. Mas nós precisamos vigiar para a gente permanecer até o final, porque não é de qualquer forma que entra no reino. Eu não posso chegar aqui e falar que vai ser fácil entrar lá, como muitos estão fazendo e lotando igreja. No reino de Deus existe um crivo, o caminho é estreito e a porta é apertada. Não é de qualquer forma que entra no reino de Deus. E nós seremos extremamente funcionais no reino de Deus. Deve ser por isso que a gente não vai entrar lá e ficar... Não vai ser assim. Somos extremamente funcionais com vontades peculiares e próprias. Porque são peculiares. A gente vai ter vontade própria lá no céu, irmão. Se o anjo tem, imagina nós. E tem mais, nós não vamos ficar lá debaixo de sombra e água fez, comendo fruta assim. Não vai ser assim. O reino de Deus, que é o estabelecimento dele inicial, vai ser aqui, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, aqui ele estabelece período milenar na terra inteira, sobre o governo da igreja, isso é Apocalipse, ok? 1000 anos do governo da igreja na terra, onde a igreja rege as nações com vara de ferro. A igreja com vara de ferro, quando fala vara de ferro, ou seja, com um poder, tipo assim, ó, fecha esse bar. E é obrigado a fechar. Entendeu? Porque está destruindo muita gente. Fecha o cabo. A igreja vai ter esse poder na terra. E o próprio Senhor Jesus vai vir e vai estabelecer a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, a porta dela é Jerusalém mesmo, Israel. A porta é Israel. Mas a questão panorâmica disso tudo é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. E ele vem com seus santos anjos. E todo olho verá. E os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados num corpo glorificado para se ajuntar a ele nos ares. O arrebatamento vai acontecer. Se é num período pré-tribulacional, ou seja, antes, pouco importa. Se é num período depois, pouco importa. O que importa, irmão, é estar vigiando nessas coisas que Deus está falando conosco aqui. Tirar a desobediência do nosso coração. Amém? Então vamos lá. Primeiro, Israel, um povo escolhido por Deus. Gênesis 12, 2. Abre lá. Abre lá rapidinho. Eita Deus, que eu não vou conseguir terminar. Hoje, pela primeira vez, não vou conseguir terminar uma pregação. Pela primeira vez, irmão. Não vou conseguir. Primeira vez mesmo, historicamente. Já faz em quantos anos que eu prego? Não, tem mais. Eu estou com 38 anos. Faz uns 20. 18 anos. Eu lembro a minha primeira pregação. Eu tinha 18 anos. Grupo de jovem lá da igreja que a gente era. E depois, não. Eu tinha 18 anos, não era grupo de jovem, não. Eu lembro do grupo de jovem que eu fui pregar uma vez. A primeira pregação foi de manhã, o pastor colocou para mim pregar de manhã, um culto bem de 7 horas da manhã. Irmão, amanhã é você que vai fazer a reunião. E eu fui pregar. Aí minha mãe foi lá. Tinha 2 pessoas, o irmão Bulões e a minha mãe. Irmão Bulões, será que está vivo, irmão Bulões?
Ei, irmão Bulões aí. Você está vivo, será? Será? Está vivo aí, irmão Bulões? Irmão Bulões é só história. Tem um louvor aqui que eu toco, eu gosto, eu lembro do irmão Bulões. Uma bênção. O irmão Bulões era um homem solteiro, igual o irmão aqui. O irmão Bulões era um homem solteiro também, igual o irmão aqui. Né? E é uma bênção, eu lembro dele, uma saudade dele. Vamos lá. Gênesis 12, 2. O povo escolhido por Deus. Deus prometeu 12, 2 a 3. 12. Eu falei já? Opa. Perdão, irmãos. Ó, Gênesis. Vamos ler a passagem lá de Abraão. 12. Ó, 2. Vamos ler um, né? Senão não entende. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Da onde? Por isso que eu falo, a influência de Israel, né? Porque Israel é o nome do sobrinho, do neto dele. A influência que existe sobre Israel, sobre aquela terra que Deus mostrou para ele, que era Canaã, ok? A influência daquele lugar diz referência ao mundo. Amém? Diz sobre uma referência ao mundo todo. Deixa eu voltar aqui para o meu esboço. Deixa eu trazer uma informação. Quem aqui lembra quando que Israel foi reconhecido como nação? 1948, não foi? A profecia se cumpriu. Qual profecia? De Ezequiel 36, 24. Não precisa ir lá, eu criei um esboço aqui. O povo judeu vivia espalhado pelo mundo, que é o povo de Deus escolhido. Judeu por quê? O judaísmo começou no período de Moisés, antecede, aliás, vai para frente de Abraão. Aliás, para frente de Abraão. Tá? Só para os irmãos entenderem. É meio complexo, mas a gente tem que falar sobre essas coisas aqui. Então, o povo de Deus ficou tudo espalhado no mundo. Em 1948, esse povo se juntou novamente e foi reconhecido como nação. Amém? Então, o que eu quero dizer em primeira situação? Em 1948 se cumpriu essa promessa desse povo retornar às suas nações. Em 1948. Que é o povo de Deus retornar para lá e ali ser, né, estabelecido como nação, reconhecido. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: é que a promessa de Deus se cumpriu ali naquele momento em que esse povo seria reconhecido. Deus trata com Israel da mesma forma que trata conosco. Então, se você, em algum momento, algum lugar, seu trabalho, família, algum lugar, alguma característica, você acha que você não está sendo reconhecido, há uma promessa de você ser reconhecido pelo que você faz. O fato é que o povo de Deus, você lembra de José? Era reconhecido por tudo que fazia. Então, o fato é que o povo de Deus, ele tem que ser sempre perseverante. O testemunho vai vir daí, da perseverança, consistência. Às vezes, irmão, se você reclama, isso é só para quem reclama. Então, se você reclama que está cansado, reclama que está isso, reclama que está aquilo, reclama que não aguenta mais, reclama, você deve parar com as murmurações. Porque a murmuração é uma característica de alguém que não alcança a promessa. Paulo vai dizer lá em Coríntios, é Coríntios mesmo, Paulo vai dizer o seguinte, que homens murmuraram quando peregrinavam até a terra prometida, que nós estamos falando aqui, que é Canaã, e morreram porque murmuraram, reclamaram, e no deserto mesmo foram enterrados. Ali mesmo morreram e foram enterrados. Porque reclamaram, porque murmuraram. Então você tem que ter, você que reclama,
Você tem que parar de reclamar e murmurar. Deus não põe o dedo na cara de ninguém e não te trata de forma religiosa. Ele te trata de uma forma única e pessoal. Então, por isso, você tem que parar de reclamar e murmurar das coisas que você faz, para que a promessa de Deus possa se cumprir na sua vida. Eu falei aqui no teclado, você precisa aprender a lição, aprender a ser forte muitas vezes. Forte, muito trabalho, tem que aprender a ser forte. Ah, mas eu não estou aguentando, eu acho que a característica é física. Vai ao médico, resolva o problema dessa fraqueza. Ah, eu acho que é de ordem espiritual. Por quê? Eu estou lendo pouca palavra, ou estou orando pouco, ou estou indo ao jejum muito pouco, ou considerando as coisas espirituais muito rasa. Então você deve considerar, porque você vai sentir espiritualmente. Eu tenho certeza, bem, que você vai sentir. Se a questão é da alma, você tem que resolver os seus problemas aonde você tem problema. Tem que conversar com a mãe, tem que conversar com o pai, tem que conversar com o irmão, tem que conversar com a irmã, tem que resolver aonde tem um problema emocional, você tem que ir lá e resolver. Pedir perdão, pedir reconciliação, falar aquilo que está dentro do teu coração de forma amigável, saudável de Deus, para que a sua alma não fique inflamada com coisas que tem que viver se lutando para, não posso pensar nisso, não posso pensar nisso. É a mesma coisa da pessoa que tem medo de morrer. Que negócio é esse de medo de morrer? O povo de Deus não tem medo de morrer. O morrer é lucro, não tem que ter essa. A verdade é que se nós nascemos de novo porque entendemos que nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Só nasce de novo aquele que entende que não é daqui, poxa. E que essa terra não é nossa. Essa terra tão não é nossa que ela é de quem? Hã? De quem é essa terra? Está com medo de falar. Está com medo de pensar. Essa terra não é nossa. Por isso que a gente... Paulo, toda a palavra de Deus vai dizer, e você vai ver, irmãos. Paulo diz, aquele que milita não se embaraça com as coisas desse mundo. Por que eu não posso me embaraçar com as coisas do mundo? Um filho de 5 anos questiona o pai, por que eu não posso comer sendo que você come? Paulo não se misturava, Jesus não se misturou. Nós não podemos misturar, por quê? Porque o mundo não é nosso, filho. O mundo não é nosso. O mundo era de Deus, eu vou explicar isso. Lá no Jardim do Éden, a terra era de Deus. Quando Deus cria o homem, ele dá para o homem a terra. Quando o homem pega do fruto, come do fruto, a terra passa a ser de quem? Hã? Do diabo. Porque o diabo tentou o homem, ele comeu do fruto. O fruto que ele comeu deu a ele agora o direito à desobediência e deu ao diabo o direito de possuir a terra. Na tentação no deserto você vê isso. Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, o diabo fala, se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quero. Então quem foi? Foi Deus que deu? Não, era do homem, o homem deu para o diabo. Jesus, ele ratifica tudo isso da boca do Filho de Deus, dizendo, eu não sou desse mundo. Jesus dizia, eu não sou desse mundo. Jesus dizia, eu não sou desse mundo. Se ele fala, eu não sou desse mundo, o que é a gente para falar? Para ficar com coisas materiais, terrenas, com medinho de tudo, medo de doença, medo de pegar isso, medo de pegar piolho, medo de não sei o quê, medo de não sei o quê, ai, não põe pé no chão, ai, não sei o quê, não sobe ali, para com isso. Para com isso, larga a mão, vai nascer de novo, essa que é a verdade. Tem que nascer de novo. Estou me sentindo Ezequiel, Jeremias aqui, irmão. Essa que é a verdade. Tem que nascer de novo. A pessoa está com medo de tudo. Jesus diz que o verdadeiro amor, João diz lá em João 1,18, o verdadeiro amor lança fora o quê? Então não tenho verdadeiro amor, não nasci de novo. Eu tenho medo. Jó, olha as coisas terríveis que aconteceram na vida de Jó, por quê? Porque Jó temia, tinha medo. Então não pode ter medo. Amém, Jesus? Diga a glória a Deus. Tem que nascer de novo, tem que ser uma nova criatura, tem que pensar diferente. Tem que ser uma pessoa responsável agora, com a fé. É ter medo de morrer, não tem que ter medo de nada. Amém? Não ser uma nova pessoa. A promessa vai se cumprir na sua vida. Agora imagina só, como que uma pessoa vai ser honrada com medo? O povo Israel foi honrado ali naquele período, eu cumpri a promessa, honrarei o povo no tempo presente, recolherei o meu povo. Ok. E nós? Também essa promessa não tem que se valer cumprir, irmãos, em nossas vidas? Tem que se valer cumprir, em nome de Jesus. E para que esse negócio bobo, irmãos, de ficar considerando riqueza desse mundo, segundo aos olhos, a aparência dos olhos. A Bíblia diz que a concupiscência dos olhos é enganosa ao coração.
O coração do homem é enganoso. O que é riqueza, irmão? Eu vou te falar o que é riqueza e talvez eu não fale nunca mais, hein? Só para ver se seu coração aprende. Nem eu falo para as crianças. Eu vou falar para você uma vez o que é riqueza e você não esquece nunca mais. E riqueza é o que você tem. E riqueza é o que você tem. E se você não está feliz, o problema é seu. Você está desprezando a tua riqueza. Essa aqui é a verdade. Está desprezando o que você tem? Então está desprezando a sua riqueza. Hã? E se hoje você partir daqui, vamos dizer, pense com a tua emoção agora. Se você partir daqui, não era tudo que você tinha? E não era para viver ao máximo? Não era para se curtir ao máximo? Não era para sentir ao máximo? E seja o bater do vento, quando o vento bate na sua cara, a maior riqueza que se tem é estar vivo. Ah, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. E essas coisas vão se cumprir no teu caminho se você for feliz com o que você tem. Vai agregando tudo, vai vindo, as coisas vão acontecendo. É impossível não acontecer. Ele tem um cuidado especial conosco. Deus tem um cuidado maravilhoso conosco. Deus tem um tratamento pessoal e não religioso com a gente. Não nos trata, peraí, deixa eu ver se está orando. Deixa eu ver se está lendo a Bíblia. Não, está fraco, está longe de mim. Nós nos aproximamos de Deus lendo a palavra, nos aproximamos de Deus em oração. Mas não é qualquer oração, é uma oração sincera, é uma oração pura, feita do coração. É como, por exemplo, eu estou aqui na igreja, meu Deus, meu Pai, oh meu Pai, amado. Eu falo, Rodrigo, fala comigo normal. Ai, Deus, desculpa, Pai, Tu és o meu Pai. Bendito seja o Senhor para sempre, pois Tu é tão glorioso, que às vezes eu até me perco aqui na minha religiosidade. Jesus, Ele ensinou a orar. Jesus, Ele ensinou a orar exatamente do lado da onde ele, acho que, se não me falha a memória, foi no mesmo lugar onde ele foi morto, ali perto do Getsemane. Jesus ensinou a orar. E como que Ele ensinou a orar? Pai nosso, que estás nos céus. Ele ensinou a oração. Ele ensinou como nós devemos orar. Como que deve ser o nosso relacionamento. Pai, eu não estou conseguindo fazer a Tua vontade. Hoje foi um dia difícil. Me ajude a fazer a Tua vontade. Quanto menos você quebrar o padrão religioso da sua vida, melhor ainda, porque o que Ele quebrou no meio, estraçalhou, foi o padrão religioso. E inaugurou nele a igreja. Nele. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviou do jugo da religiosidade. Aí o povo quer se tornar religioso agora em nome dele. Ô, irmão, tá tudo errado. Aí julga. Olha o cabelo, olha a roupa, olha isso, olha aquilo. Será que não era essa mesma atenção que até hoje tem os judeus? E é por isso que vive numa situação onde não reconhecem o que deve ser reconhecido? É um ponto da gente olhar. É um pouco da gente olhar também. Não é verdade, irmãos? Às vezes nossos filhos precisam de mais atenção. E aí a nossa vida está sendo mais apertada. Exatamente porque a gente não está dando atenção para eles. A gente só fica com cuidado com eles. Quem cuida dos seus filhos é Deus. O que seus filhos precisam é de atenção. E os filhos? Os filhos também precisam dar atenção aos seus pais. E o período da adolescência é o período mais difícil para uma pessoa. Porque ele começa a se afastar um pouco das pessoas e criar pensamentos peculiares. Porque fica no conflito. Quem sou? Não sou mais criança, também não sou adulto. E aí fica nesse conflito, querendo tomar atitudes peculiares, mas na verdade nem próprias são grosseiras. Eu já fui adolescente e sei como que é. Você quer fazer alguma coisa, você quer ser alguma coisa, você quer provar alguma coisa que você consegue, que você é capaz, mas isso não é possível. Porque você tem que ser você. E se seus pais estão ali, dê atenção aos seus pais.
Dê atenção aos seus irmãos. Porque uma hora você vai se casar e tudo isso vai acabar. Você vai ter que dar atenção para a sua esposa. E muitas vezes, como Paulo disse, ele queria nos poupar. Quando casa, vem tribulação, até aprender a ser gente. Até aprender a respeitar um ao outro. Até aprender a conviver com uma pessoa com uma criação completamente diferente da sua. Até aprender com um jeito da outra pessoa, que você não se agrada, ou porque é lento demais, ou porque é rápido demais, ou porque é normal. Eu não queria que você fosse normal. Eu queria que você fosse assim. Eu não queria que você fosse assim, desse jeito. Eu queria que você fosse normal. A pessoa nunca está satisfeita na convivência. Então, até ela aprender a ser gente, leva um tempo. Até ela aprender a amar. O que é o amor? Amor é dar sem esperar nada em troca. É o que Israel, infelizmente, não tem. O povo de Israel, o judeu, não tem amor. A quem eles amam? Senão a eles mesmos. A Deus, com essas rezas e orações intermitentes de bater cabeça e isso, aquilo na parede e tal. Respeito a religião, respeito tudo, mas para quê? Sendo que não há nada sincero. A mesma coisa para nós. Para que ficar perdido muitas vezes em que seja, irmãos, campanha, voto, não sei o que e tal, na onde o básico a gente tem que fazer. Quem aqui frequenta uma igreja? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Quem frequenta uma igreja? Amém. Você tem atenção com a tua igreja? Você contribui com a tua igreja? É isso que Deus está querendo de cada um de nós. Que nós não venhamos tirar a hipocrisia do nosso coração e falar, não, eu faço vista grossa, eu penso mais no meu lanche do que eu penso na igreja. Eu penso mais. E os teus filhos? Quem aqui é pai? Mãe? Levanta a mão. Ok, teus filhos, você dá atenção para os seus filhos? Não, é isso que Deus está querendo de nós. Que a gente dê atenção nas nossas obrigações, onde devemos verdadeiramente ser fiel. Amém? E não ficar perdendo tempo com isso ou com aquilo. É essa batalha que Jesus teve com eles. E que até hoje eles entram nesse conflito. Eles estão numa guerra espiritual, irmãos. O judeu vive numa guerra espiritual. Israel está numa guerra espiritual. E eles acreditam que é espiritual? Hã? Se você chegar num judeu agora que está lá no meio, pode ser o Netanyahu lá, o príncipe dele lá, sei lá como é que chama. O Netanyahu lá, Benjamin Netanyahu. Se você chegar no Benjamin e falar assim, Benjamin. Não, Benjamin não, Benjamin. Benjamin. Seguinte. Pergunto. Por que vocês estão fazendo tudo isso? É porque nós somos uma nação. É porque nós, é porque nós. E quantas pessoas são assim hoje? Ok? Quantas pessoas são dessa forma, que só pensam em si, é porque minha casa, é porque eu. E não é assim que funciona a vida. Dentro de casa não é só você, no seu trabalho. Nós homens não trabalhamos só para nós. O primeiro a desfrutar é o que trabalha. Isso é bíblico. Mas nós não trabalhamos só para nós. Trabalhamos para a nossa família. Nós trabalhamos para fazer um fundo financeiro para a nossa família. Nós trabalhamos para fazer, para dar o sustento para a nossa casa. Nós trabalhamos para mostrar o exemplo, que é assim que se faz. Nós trabalhamos para isso, para dar o exemplo. Nós não trabalhamos porque somos orgulhosos, porque queremos ostentar, não, nós não trabalhamos para isso. A prosperidade é um simples fato de uma pessoa que cuida, anela
naquilo que ela faz, ela prospera. Trate bem uma planta, para você ver como não ramifica mais duas do lado dela. Prosperidade está em tudo. Prosperidade está em tudo. Dá atenção devida para o que deve ser dado. Você vai ver se não vai. Ah, não é? Lembra as caixas? Vamos dar atenção, vamos resolver. Resolveu, acabou. Não tem mais. Resolveu, acabou. Agora só precisamos resolver o negócio das tomadas lá para não desligar. E as baterias para deixar sempre carregado. E se a gente der atenção para cada detalhe, cuja vontade de Deus é essa, a gente não precisa se perder em padrões religiosos. Um pastor não é pastor. Um pastor está pastor. Então, se um cara chega aqui e fala assim, ó, eu sou o pastor, eu falo, tá bom, você é o pastor. Beleza, você é o pastor. Para que você é pastor mesmo? Não, eu sou pastor, eu sou pastor. Que igreja isso é? Não, eu estou procurando uma igreja. Tem alguma coisa errada isso. Porque primeiro não é título, é dom. Primeiro não é título, é dom. Então a igreja é totalmente descaracterizada do padrão religioso. São 5 dons: apóstolo, pastor, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora que eu tenho que encerrar. A gente não pode se considerar alguma coisa, irmão. Coisa mais, perdão a palavra, a coisa mais imbecil de um ser humano é se considerar alguma coisa. Eu falo para você que eu já passei por isso. E eu já me considerei. Só que a gente cresce. São 20 anos de constância entre erros, pecados, acertos, vitórias, milagres. A gente aprende. A gente aprende. O problema é que as pessoas, quando erram, são orgulhosas. Quando falham, são orgulhosas. Por isso que o reino de Deus não é para todos. O reino de Deus é para quem aprende a lição. Amém? Então, irmãos, o que está acontecendo lá são o princípio das coisas que vão acontecer. Não é o fim do mundo, mas é princípio das coisas que estão por vir. E o que está por vir nesses próximos anos, pode ter absoluta certeza que se fosse o que está acontecendo agora, fosse há 1000 anos atrás, pode ter absoluta certeza, estaria tão próximo como nós estamos agora. Muito próximo, muito próximo. Amém? Então, vamos vigiar como igreja e abrir os nossos olhos nessa comparação em que Deus fez conosco hoje, entre Israel, esse conflito entre Israel e Palestina, entre Israel e nós, cada um de nós. Amém, meus irmãos? Eu acredito que vive dentro de cada um dos irmãos aqui, não é muita gente, mas eu vivo dentro de cada um dos irmãos aqui a certeza de que existe uma bênção e uma vitória em cada área da vida dos irmãos aqui, como da minha, na sua vida, existe aí. Não existe, irmão? Existe uma certeza, não existe? Que você vai conseguir, que você vai vencer. Existe ou não existe? Existe. Está aí. Está aqui. Agora, depende se eu vou aprender as lições ou não, para possuir. Quem possuiu foi quem obedeceu lá, né? Josué e Caleb. Eles entraram e os cachos de uva
precisava de 2 homens para carregar. Ah, maravilha! Uma laranja era do tamanho de uma melancia. Os peixes da pescaria que Jesus fez, rompia as redes e os peixes eram grandão. Você sabe que tem vivo dentro de você essas promessas. Só que o que eu vou falar sendo responsável num púlpito, com o Espírito Santo agindo na minha vida? Fica falando que vai, fica falando que vai, fica falando. Essa é a voz do diabo. Mas a voz de Deus é: ensine o meu povo. Cuide das pessoas. Conforme você gostaria que fosse com você, como eu trabalho com você, luto com você, leve isso para as pessoas. E é o que eu estou fazendo aqui agora. Amém? Graças a Deus.